Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico. Na aula de hoje estaremos falando sobre campos e forças eletromagnéticas. Sejam muito bem-vindos mais uma vez e espero que gostem dessa aula. Não esqueçam de curtir o vídeo e, se possível, também compartilhar. Essas ações ajudam muito, né, aos professores continuarem produzindo conteúdos para vocês, ok? O feedback de vocês sempre é muito importante. Obrigado, galera, antes de mais nada, tá? Vamos lá, então? Vamos para a nossa videoaula? Bom, então, na videoaula de hoje, nós estaremos falando, né, sobre a percepção dos campos e a sua natureza. Quais são as habilidades que, ao término dessa aula, vocês terão desenvolvido? Vamos lá. Primeira habilidade é reconhecer que algumas interações físicas ocorrem por meio de campo gravitacional, elétrico e magnético. Segunda habilidade, relacionar a força elétrica entre duas cargas à distância entre elas, através de uma lei conhecida como a lei de Coulomb. Continuando. Bom, gente, antes de mais nada, as interações elétricas e magnéticas, elas acontecem de tal maneira no nosso dia a dia que muitas vezes elas passam despercebidas, porque elas sempre estão presentes, né? Seja de uma forma ou de outra. Para a gente entender como que essas interações estão presentes no nosso dia a dia, nós estaremos fazendo algumas experiências, tudo bem? Então, só para vocês entenderem melhor, por exemplo, provavelmente você já deve ter tomado algum choque quando você abriu a porta de um carro, desceu de um escorregador, sei lá, encostou numa pessoa, estava andando de meia num carpete, e encosta numa pessoa e toma um choque. Ou então quando você desliga uma televisão e você aproxima, né, os pelos do seu braço da televisão, você sente os pelos atraídos, né, pela tela da televisão. E por que tudo isso acontece? É isso que nós estaremos vendo nessa aula, tudo bem? Então, essas propriedades que os materiais têm, que são propriedades elétricas e magnéticas, eles têm um papel muito importante na área da física, porque é a partir do estudo da eletricidade e do magnetismo, ok, que você tem o início, né, de todo o estudo do átomo em si, do, digamos assim, da matéria mais essencial que nós temos, né? Então, no caso da eletricidade, para ser mais específica, ela começou com os gregos, né? Quando estudava, perceberam a eletricidade através de uma pedra chamada âmbar, ok? Que na verdade era uma resina, né? Que eles atritavam e percebiam fenômenos elétricos. E no caso do magnetismo, nós temos as famosas pedras amantes ou ímãs naturais, que começaram a ser observados pelos pastores, né? Que quando estavam pastoreando as suas ovelhas, eles percebiam que algumas pedrinhas acabavam grudando, né, no prego de suas sandálias. E aí essas pedras ficaram conhecidas como pedras amantes, tudo bem? Então todo esse mundo microscópico que nós estamos falando da dimensão de átomo, começa a ser estudado a partir de exemplos do nosso dia a dia, né? Começa a ser estudado a partir de situações que acontecem no cotidiano e que deram origem, né, a esses questionamentos. Então, eu coloquei algumas figuras que representam tudo isso, né? Como o átomo, a interação elétrica entre dois fios, campos magnéticos, aparelhos mais modernos, como chips e tudo mais, né? Então, vamos dar continuidade na nossa aula. Eu espero que vocês gostem dessa aula, ok? Vamos lá, que vai ser uma aula bem prática, na verdade, tá, gente? Então, ó, nós iremos fazer uma atividade prática. Para essa atividade prática, o que você irá precisar? Você vai precisar de um fio de nylon, de um ímã, um canudo de refresco, uma bolinha de isopor, uma bolinha ou círculo de alumínio e clipes de papel de metal, ok? Aqui, gente, ó, eu fiz o seguinte, no canudo de refresco, eu troquei esse canudo de refresco aqui por bexiga, tá? Mas ambos funcionam. Eu estou usando bexiga, que era o que tinha mais fácil, tá? Então eu troquei o canudo de refresco por bexiga. Aqui é interessante, pessoal, se vocês quiserem,
Você pode pausar o vídeo, providenciar esses materiais para que a gente possa fazer junto. Tudo bem? Seria bem interessante. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai fazer 3 pêndulos. Você vai pegar a bolinha de isopor com clipe, ok? Ou algum outro metal, coloca dentro. No segundo, você pega um clipe para papel de metal, ok? Faz um outro pêndulo. Então pega o barbante e amarra, tá? Igualzinho vocês estão vendo aqui na figura, ó. Aqui, aqui. E o terceiro, você amassa a bolinha de alumínio e prende na linha de nylon. Como eu não tinha linha de nylon, eu também usei barbante, que também serve, ok? Vamos lá, continuando. Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu já gravei um vídeo e já coloquei aqui para vocês. Mas antes eu vou soltar o que eu quero na pergunta, né? Então, a nossa atividade prática consiste no que especificamente? Então, vamos lá, ó. Vou pausar aqui. Ó, a partir do experimento, teste suas hipóteses e responda os questionamentos abaixo. Letra A. O que acontece quando aproximamos o pêndulo 1 do ímã e da bexiga eletrizada? Então, o pêndulo 1 é quem? É a bolinha de isopor com o barbante. Tudo bem? Eu vou aproximar o pêndulo 1 de um ímã e depois da bexiga eletrizada. Ah, professor, mas eu tenho a bexiga, como é que eu vou eletrizar? Lembra da nossa aula anterior, a aula número 8, eletrização por atrito. No vídeo a seguir eu vou estar mostrando para vocês. Agora acompanhem comigo, por favor, ok? Olá, pessoal, vamos realizar o primeiro experimento. Então eu tenho aqui um suporte, eu tenho um barbante, que é isolante, e eu tenho um isopor. O ímã está na minha mão, ok? E eu vou aproximar este ímã da bolinha de isopor. Vamos ver o que acontece? Ó, já grudou na hora, realizando mais alguns testes. Ó, eu consigo movimentar. O que será que está acontecendo aqui? É isso que nós estaremos explorando ao longo desta atividade, ok? Agora eu vou trocar o ímã. Eu vou pegar o corpo eletrizado, que na apostila de vocês se refere a um canudo. Eu vou estar improvisando com uma bexiga e vou eletrizar ela de acordo com a nossa aula anterior, que nós já vimos. Eu vou eletrizar ela atritando a bexiga no meu cabelo, ok? Olha lá, ó. Não estou encostando e você percebe a atração. Obrigado. Agora vamos para o vídeo 2. Bom, gente, então, como vocês já podem observar, em ambos os casos, né, aconteceu a atração. Acho que a questão maior que fica aí é o seguinte, dentro dessa bolinha, será que existia alguma coisa? Se fosse só a bolinha de isopor, seria possível a gente observar esses fenômenos? Outra coisa interessante, o ímã produz o quê? E quando eu atritei a bexiga no cabelo, o que fez com que a bolinha de isopor fosse atraída? Então é essa a conclusão que eu quero que vocês cheguem nesse exercício, ok? Essa é a parte mais importante dessa atividade prática, ok? Então vamos dar continuidade agora. Vou pausar aqui. Bom, agora na segunda experiência... Vou pausar. Na segunda experiência, o que ele pede? Aproxime, sem encostar, o ímã e o canudinho eletrizado do pêndulo 3. O que acontece? O pêndulo 3 é a bolinha de alumínio, ok? Então, ó, uma coisa importante que ele fala aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar... Cadê minha caneta? Aqui. Ó, ele fala sem encostar. Isso é muito importante, gente. Você não pode encostar, ok? Sem encostar. O ímã e o canudinho, no caso a gente tira o canudinho. Nós estamos trabalhando com a bexiga. Ó. Não é o canudinho que estamos usando. Eletrizada do pêndulo 3. O que acontece? Então vamos verificar.
ok? Nós estaremos fazendo o seguinte, eu vou aproximar o ímã de uma bolinha de alumínio, ok? Que está no suporte isolante, para a gente ver o que acontece. Então, ó, vou deixar a bolinha bem paradinha aqui, tá bem parada. Aqui está meu ímã. Observem bem, prestem atenção. Nada. Dando continuidade, agora vou eletrizar a minha bexiga, através do processo de eletrização por atrito. Você percebe a atração entre os corpos, ok? Vamos lá. Bom, então, respondendo à pergunta, quando aproximamos, o ímã da bolinha de alumínio, não aconteceu nada, não houve interação. E quando aproximamos a bexiga eletrizada da bolinha de alumínio, aconteceu interação, porque houve atração entre elas, ok? Então o vídeo fica muito claro. Seria bacana vocês estarem realizando junto comigo, mas se não for possível, só acompanha pelo vídeo aqui que eu acredito que você também irá entender da mesma forma. Continuando. Bom, e nessa terceira etapa, eu estarei... Na terceira etapa, o que ele quer? Ele pede para aproximar o ímã do pêndulo 2. O pêndulo 2, para quem não lembra, é o clipe de papel, ok? Lembrando que o material do clipe de papel é metal, ok? Então a gente vai aproximar o ímã do clipe. E aí ele fala, como o metal sabe de que lado está o ímã? Ou seja, como ele percebe para que lado ele será atraído? E quem informa o clipe que há um ímã se aproximando? Então, vamos lá para vocês observarem. Um ímã de um clips de papel, ok? Então esse clips, o material dele é metal. Vamos ver o que acontece? Ó, observa que ele já grudou imediatamente, né? Você pode estar brincando, realizando algumas experiências com ele, ó. Observa que a interação do clips se dá devido ao ímã que tem na minha mão, ok? Obrigado, pessoal. Vamos continuar. Bom, então respondendo a pergunta, né, o que acontece? A gente sabe que o ímã vai atrair o metal. Como que o metal sabe de que lado está o ímã? Na verdade, ele não sabe, né? Ele percebe que o ímã está gerando alguma coisa. Espero eu que você já tenha chegado à conclusão que esta alguma coisa nós costumamos chamar de campo. Mas que campo? Campo magnético, ok? Então, é uma interação por meio do campo, não há contato. Então, esse campo magnético que faz esses átomos se comunicarem entre si e fazer com que o clipe seja atraído em direção ao ímã, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, como ele percebe para que lado ele será atraído e quem informa, né? Ele percebe através do campo. O próprio campo magnético informa, né? As linhas de campo magnético que nós não conseguimos ver, mas elas estão ali presentes no ímã. Elas que vão ser responsáveis por essa interação. Tudo bem? Continuando. O que aconteceria se fosse utilizado um ímã mais forte? Então, vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês agora, mas eu acredito que a própria resposta vocês já sabem, né? Bom, pessoal, dando continuidade agora, a questão é o seguinte. Se por acaso eu usar um ímã mais forte, o que será que acontece? Será que a minha interação aumenta? Vai ficar a intensidade da força com que o ímã atrai o clipe é maior? Então a gente vai testar. Ó, eu vou pegar um pedacinho de ímã bem pequenininho, vou aproximar, ó, já grudou aqui, mas não está com tanta intensidade, ó. A intensidade dele é mais fraquinha. Se eu aumentar, aumentei o tamanho do meu ímã, observa que a intensidade da força de atração entre eles aumenta e muito, ok? Bom, gente, então, basicamente, o que nós podemos discutir? Bom, pessoal, Opa! dando continuidade. Aqui.
Então, nós podemos discutir em um experimento simples como esse, né, alguns campos, né? Então, o que que nós vimos? Que o ímã ele gera um campo magnético. A eletricidade em si gera um campo elétrico. E ainda existia um outro campo aqui que talvez vocês não tenham parado para pensar, mas é o campo gravitacional. Porque se você observar o ímã, a bolinha, todos os objetos que estavam presos no pêndulo, eles estavam para baixo. Por que eles estavam para baixo? Porque existia uma força gravitacional atraindo eles em direção ao centro da Terra. Então, só nesse experimento, nesses conjunto de experimentos, nós podemos discutir a interação entre três campos: o campo elétrico, o campo gravitacional e o campo magnético. Então, quando eu falo de forças da natureza de maneira geral, existem basicamente dois tipos de força, né? De campo, perdão. Troca a palavra força por campo. Existe desculpem, gente. É força mesmo. Existem as forças de contato e as forças de campo. As forças de contato são aquelas que são aplicadas quando os dois corpos entram em contato. E as forças de campo são aquelas quando os corpos não necessariamente estão se encostando, mas um corpo consegue exercer força sobre o outro. Um exemplo de uma força de campo é o fato da Terra atrair a Lua gravitacionalmente. Então essa é uma força de campo, é um campo gravitacional. O ímã que vocês acabaram de ver é um campo gravitacional. Todas essas forças são forças de campo, ok? Então vamos dar continuidade. Como o pêndulo pode identificar quando é aproximado um ímã ou um canudinho eletrizado? Mais uma vez, troca a palavra canudinho, né? Nós utilizamos a bexiga. Então, como que ele conseguiu identificar? Ele conseguiu identificar através do campo. Através do campo. Se você quiser ser mais preciso ainda, você pode escrever através das linhas de campo, ok? Então, a natureza do campo, quando no caso é um ímã, o campo magnético tem uma natureza. Quando no caso é a bexiga eletrizada, a natureza dela é outra. No caso do ímã, é de natureza magnética. No caso da bexiga, de natureza elétrica, através do campo, ok? Continuando. Quando podemos dizer que há repulsão entre dois corpos eletrizados e entre ímãs? Então, quando que a gente pode dizer que há repulsão? Entre dois corpos eletrizados, quando os corpos têm cargas de mesmo sinal. Isso é uma regra, ok? Cargas de mesmo sinal, você irá perceber repulsão. Cargas de sinais opostos, você irá perceber atração. Então, quando os corpos têm cargas de mesmo sinal. Já no caso dos ímãs, a gente não pode falar de carga para os ímãs, respondendo a segunda pergunta, ok? Então, para os ímãs é quando os polos, ímã a gente não trata como carga elétrica, nós tratamos como polo. No caso, polo norte e polo sul, ok? Magnéticos, obviamente. Quando os polos têm o mesmo sinal. A mesma natureza, né? Melhor ainda. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Tem a mesma natureza. Exemplo, polo norte com polo norte, dá repulsão. Polo sul com polo sul, dá repulsão. Ok? Observe que são fenômenos bem semelhantes, né? Mas a natureza dos campos são diferentes, não confundam. Bom, agora vamos fazer mais um.
G. Duas esferas eletrizadas com sinais contrários atraem-se com uma força elétrica. Qual será a intensidade da força de atração quando as esferas forem colocadas com o dobro da distância entre elas? E aí, galera? E agora? Ó, eu coloquei até uma mãozinha aqui para parar tudo. Porque o professor acabou de explicar uma coisa, vocês viram um exemplo prático, e eu venho com um exercício completamente teórico no qual você tem que calcular força. Então aqui eu te expliquei uma coisa e estou pedindo para você calcular a massa do Sol, né? Brincando, né? A gente costuma brincar assim na sala de aula. Então por que eu coloquei essa mãozinha? Porque para responder esse exercício, a gente tem que ter uma base de uma teoria, ok? E a partir daí a gente pode voltar nesse exercício e respondê-lo tranquilamente. E que teoria é essa, pessoal? Essa teoria ela é conhecida como a lei de Coulomb, ok? Que eu vou estar explicando para vocês agora. E aí, por enquanto, ó, dá uma pausa nesse exercício que nós já voltamos, tá bom? Vamos lá. Explicando a lei de Coulomb. Então, primeiro, um objeto, um corpo percebe a presença do outro através de uma interação, como eu já expliquei, que pode ser elétrica, né, por meio de um campo elétrico, ou magnético, ok? Se no caso da bolinha de isopor, se não tivesse um clipe dentro dela, você não iria perceber o que acontece. Outra coisa que vocês perceberam durante a experiência também é o fato de que se o ímã está mais próximo do clips, a interação é maior. E se ele está mais distante do clips, a interação é menor, ele fica mais fraquinho. E se eu estiver muito distante, pode ser que o clips nem fica atraído, né? Então o clips ele perde completamente a interação. Então, o que o Coulomb pensou? O Coulomb ele pensou numa maneira eficiente, através de experimentos realizados em laboratório, de calcular a força de interação entre as cargas elétricas. Então ele imaginou duas cargas elétricas, por exemplo, uma positiva e uma negativa, ou pode ser as duas positivas. Ó, se der uma repulsão aqui, ó. Entre elas, deixa eu mudar de cor. Aqui. Entre elas, não sei se vai ficar bom, tá? Ó, ficou verdinho. Existe uma força de interação empurrando essas bolinhas para cá, ok? Essa força de interação, como que eu vou calcular? Eu vou utilizar a lei de Coulomb. Então vamos entender melhor como que Coulomb chegou nessa lei. Ele percebeu o seguinte, ó, a força elétrica entre essas esferas, ela depende de alguns fatores. Primeiro que ela depende do valor das cargas elétricas. Se eu chamar essa esfera que tem uma carga elétrica de Qzão, essa aqui eu chamo de Qzinho, tá bom? Então, quanto maior as cargas elétricas, maior a força de interação entre elas. Então, a minha força, ok? Ela é diretamente proporcional à intensidade das cargas elétricas. E ele percebeu o seguinte, que se ele afastasse muito essas cargas elétricas, ó, vou colocar bem distante, a força caía. Ó, a força cai. Mas cai em qual proporção? Com o quadrado da distância. Então, ó, aqui está a distância. Então, a força cai com o quadrado da distância. Se eu chamar aqui, exemplo, tá? Eu vou chamar aqui de distância D. Aqui eu chamo de 2D. Então, eu dobro a distância, ok? Então, a força ela cai com o quadrado da distância. Daí, ele também percebeu uma última coisa, que é o seguinte, ó, que o meio no qual as minhas cargas elétricas estão imersas influencia diretamente no valor da minha força. Esse meio ele chamou de constante dielétrica do vácuo, ou constante eletrostática. E no vácuo ela tem um valor fixo, que vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, ok? Então, basicamente, qual que é a lei de Coulomb? A força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas elétricas, que é a carga 1 vezes a carga 2, ou Qzão vezes Qzinho,
Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então, a minha força, se você pensar em termos de unidade, lembra que força é dada em Newton, né? Então, você tem, ó, deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Eu quero mostrar por que a constante eletrostática tem essa unidade aqui, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Vamos lá. Então, ó, pensa comigo. A unidade de força é o Newton. Então, ó, vamos colocar Newton. Vamos supor que eu não saiba quanto que é a constante eletrostática. Vou chamar de K0, que está no vácuo. Toda vez que tiver no vácuo, nós chamamos de K0, tá? Se não tiver no vácuo, nós chamamos só de K. A minha carga elétrica tem unidade de Coulomb. A outra carga elétrica tem unidade de Coulomb. E a minha distância tem unidade de metro. Como está a distância ao quadrado, metro quadrado. Ok? Lembra que Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb quadrado. Então, só para finalizar, ó, se você for isolar o K0, vai ficar como? Newton vezes metro quadrado. Aqui vai dar Coulomb quadrado, passa dividido por Coulomb quadrado. Essa é a unidade da minha constante eletrostática. Ok? Então, o que o Coulomb percebeu? Que através dessa fórmula matemática, que ele chegou à conclusão por meio de experimentos realizados no laboratório, você tem essa fórmula matemática que vai te dar a intensidade da força elétrica com que as cargas elétricas interagem. Nossa, professor, que complicado isso, né? Você está falando de experimento, mas que experimento foi esse? Como que ele conseguiu chegar a tudo isso? Ah, pessoal, ó, deixei o mais legal para o final, vou mostrar para vocês. Tá aqui a balança de torção de Coulomb. Então, para quem nunca viu uma dessas, bom, eu particularmente nunca vi, a não ser pela internet, né? Mas tudo bem. Mas ela é muito simples de entender. Então, o que você tem aqui? Ó? Qual foi a ideia do Coulomb para conseguir chegar nessa fórmula? Ele eletrizou essa esfera aqui, tem uma haste, né, que você eletrizando aqui, essa daqui fica eletrizada, e ele deixa essas esferas com as mesmas cargas elétricas. Quando ele eletriza essa haste aqui, se ele eletrizou aqui positivo e aqui for positivo, o que vai acontecer? Dá uma repulsão, certo? Então essa esfera ela gira, girando aqui esse fio, e eu sei quanto de ângulo que ela girou e a força que ela aplicou no fio. E aí eu consigo saber exatamente, né, chegar na dedução da intensidade da força elétrica. Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ele deduziu por meio do experimento dele. A experiência dele mostrou isso para ele, ok? E aí, se você coloca de cargas de sinais opostos, né, ocorre a atração, e a diferença é que ao invés de ter a repulsão, a esfera gira para o lado oposto, ok? Mas é um experimento relativamente simples, porém muito difícil de você construir um aparato que seja perfeito, né? Como esse daqui que vocês estão vendo na imagem, né? Mas é possível. Então ele construiu e ele mostrou que a experiência dele funciona. E a lei matemática que rege a experiência dele veio né, das deduções que ele tirou daqui. Ok? Agora que nós sabemos como usar a lei de Coulomb, nós estamos prontos para voltar no exercício. Ok? Então, ó, agora sim, vou riscar a mãozinha aqui. Vamos voltar lá para o exercício. E vamos resolver. Ó, eu vou desenhar para ficar mais fácil para vocês, tá? Duas esferas eletrizadas com sinais contrários atraem-se com uma força elétrica. Então, ó, eu vou colocar uma esfera positiva e uma esfera negativa. Entre elas tem uma força de atração. Ó, elas se atraem com uma força F. Tá? Eu vou colocar em módulo, porque assim eu não preciso me preocupar com o sinal. Entre elas também tem uma distância D, que é a distância entre as esferas, tá? Tá aqui. Ó, só desenhei o que ele falou, não fiz mais nada. Qual será a intensidade da força de atração quando as esferas forem colocadas com o dobro da distância entre elas? Então, eu vou dobrar essa distância. Ó, vou pôr a esfera bem longe aqui. Ó.
Coloquei aqui, ó, dobrei a distância aqui. Então, ó, eu já sei que pelo fato de eu aumentar a distância, a força vai cair. Ok? E aqui eu tenho a distância que eu vou chamar de D. Como eu dobrei, no caso agora 2D, né? Perdão. Vamos resolver? Vou pegar aqui a caneta branca. Ops. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu voltei tudo. Ih, limpou aqui, galera. Desculpa. Eu posso fazer de novo, tá? Só um minutinho. Então vamos lá. Vou fazer rapidinho aqui, ó. Ó, aqui, carga positiva, carga negativa. Entre elas tem uma força, né? Coloquei em módulo. A distância entre elas é D. Agora eu vou dobrar a distância entre as esferas, entre as cargas. Ó, a força diminuiu. Mas diminuiu quanto? É isso que eu vou estar vendo agora. A minha distância agora passa a ser 2D. Ok. E eu quero saber quanto que é essa força. Pegar o branco aqui. Então, sei usar a lei de Newton, a lei de Newton, não, perdão, a lei de Coulomb. A força, vou colocar em módulo, é igual a constante eletrostática, ok? Vezes a carga 1 vezes a carga 2, como elas são iguais, né? Elas têm sinais contrários, mas elas são iguais. Então, eu vou colocar aqui, ó, Qzão vezes Qzão sobre a distância ao quadrado. A minha nova força é quando eu dobro a distância. Ó, coloquei um F' aqui, tá? Então, vai ficar K, Qzão vezes Qzão, ou Qzinho vezes Qzinho, tanto faz, sobre 2D, dobrei a distância, como a distância está elevada ao quadrado, eleva tudo ao quadrado. Então, vai ficar como aqui? K, Qzão vezes Qzão, sobre 4D ao quadrado. Aí, percebe o seguinte, ó. A minha... Não é o laser, desculpa. Caneta, mas eu quero o vermelho. Ó, o que é K, Qzão vezes Qzão, sobre D quadrado? É o F, certo? Ó. E tudo isso aqui é o F. Então, a minha nova força, que eu estou chamando de F' em módulo, é o meu F antigo dividido por 4. O que faz todo sentido, né? Como a distância cai com o quadrado, à medida que eu dobro a distância, a minha força cai 4 vezes. Se eu triplicar a minha distância, 3 ao quadrado é 9, minha força cai 9 vezes. Se eu quadruplicar a minha distância, a minha força cai 16 vezes. Então, se você pudesse fazer um gráfico, seria até legal você depois criar um gráfico para você mesmo verificar isso. Mas o gráfico teria que ter essa cara aqui, ó. Aqui estaria a minha força, aqui seria a minha distância, ok? Força em Newton, distância em metro. O gráfico faria isso, ó. Ele vem aproximando. À medida que eu aumento a distância, ele vai tendendo a zero, tá vendo? Isso daqui a gente chama de hipérbole cúbica. Então, o gráfico teria essa cara aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, a nossa videoaula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até os próximos encontros, se Deus quiser. Fique em casa, ainda não estamos podendo voltar para a escola, mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos. Tudo bem? Então, meu muito obrigado e nos vemos logo mais. Ok? Tchau, gente. Muito obrigado. Saudade de todos vocês.